Então, fala galera, tá começando mais uma videoaula do grupo PET Elétrica. Será a nossa 13ª videoaula de sistemas lógicos. Aqui é o petiano Rian e eu vou estar ministrando essa aula para vocês. Na videoaula passada, nós vimos os somadores, codificadores e decodificadores, né, que são circuitos básicos para trabalhar na eletrônica. E hoje nós vamos trabalhar com a aritmética digital, onde na aula passada nós vimos rapidamente uma das expressões utilizadas na aritmética digital, que é a adição, onde a gente viu como era a lógica da adição utilizada num somador. Vamos aprender então hoje as outras 3 operações básicas e relembrar um pouco a adição também. Bom, só relembrando rapidamente, a adição binária. 0 mais 0 era igual a 0, 0 mais 1 igual a 1, 1 mais 0 igual a 1 e 1 mais 1 igual a 0. Pois, assim como na lógica decimal, excedemos o número máximo que podemos representar na lógica binária. Ou seja, o que fazemos, por exemplo, se temos 9 mais 1? Excedemos a quantidade de dígitos que podemos representar com o número 9 e então zeramos as unidades e adicionamos 1 à casa das dezenas. A mesma coisa é feita aqui, onde 1 mais 1 é igual a 0 e geramos o bit de carry, portanto 1 mais 1 é igual a 10. Bom, aí você deve ter se perguntado na aula passada, e se a gente quisesse subtrair, como é que faríamos? Bom, é fácil. Primeiro temos que pensar em como vamos representar um número negativo, já que, na prática, subtrair nada mais é do que somar com o oposto. Então, inicialmente temos um método que não é muito utilizado, mas funciona muito bem se quisermos fazer contas rápidas no papel, que é o método de emprestar 1. Ele é totalmente igual à subtração que estamos acostumados com números decimais. O outro método, o método sinal-magnitude, ou complemento de 2, é um método que utiliza uma lógica de representação de números negativos, como falei, que poderá então ser aplicada na eletrônica. Bom, só para demonstrar rapidamente, o método de emprestar 1, ele é totalmente igual ao que a gente está acostumado a fazer com os números decimais, onde 0 menos 0 igual a 0, 1 menos 0 igual a 1, 1 menos 1 igual a 0, e 0 menos 1 igual a 1. Por quê? Se quisermos fazer, por exemplo, 0 menos 9, o que a gente faz? Pegamos 1 emprestado do número seguinte, para formar, então, 10 menos 9, que é igual a 1. A lógica aqui é exatamente a mesma. Pegamos 1 emprestado do bit seguinte para formar 10 menos 1. 10 é 2 em binário, portanto, 2 menos 1, que é igual a 1. Certo? Bom, esse método, como eu falei, na prática não é muito utilizado, pois não podemos aplicar isso para uma lógica eletrônica de forma tão fácil. Já o método sinal-magnitude e complemento de 2 podem ser utilizados. Contudo, o sinal-magnitude sozinho ele não é muito efetivo e também não é muito utilizado. A lógica do sinal-magnitude é aproveitada pelo complemento de 2, que esse sim é muito utilizado e é o que terá foco de agora em diante. Então, o que é esse complemento de 2? O complemento de 2 é uma lógica que vamos utilizar para facilitar a subtração com números binários. Nada mais é do que inverter os números binários para que possamos representá-los como números negativos e então somar. Pois é, olha quantas vantagens o complemento de 2 apresenta. Ele permite o uso de circuitos mais simples, mais rápidos, mais baratos e, como falei, a adição com números negativos. O que a gente precisa então para representar um número em complemento de 2? Primeiro, vamos precisar inverter todos os bits 1 a 1, ou seja, o que quer dizer inverter os bits? Se o número tem um bit 0, no complemento de 2, esse bit será 1. Se o número for 1 no complemento de 2, o bit será 0. E após inverter todos esses bits, antes, para finalizar, somamos 1 ao bit menos significativo e assim achamos o complemento de 2 do número. Vamos ver um exemplo. Queremos converter esses 3 números para complemento de 2. Vamos converter o número 139. Primeiro, invertemos todos os bits. Então, somamos 1 ao bit menos significativo. Observemos que obtemos o número 117. O número 117 é, portanto, o complemento de 2 do número 139. Se fizermos uma conta rápida, veremos que os dois somados nos dão o número 256, que é uma potência de 2. O mesmo vai acontecer aqui, com o 54. Invertemos todos os bits, somamos 1 e obtemos 10. 10 mais 54 nos dá o número 64, que é um complemento que é uma potência de 2. Vamos agora a um caso bem especial, que é o do número 0.
ele com qualquer quantidade de bits que for representada. Por exemplo, tomamos o 0 representado com 5 bits, invertemos todos os bits, adicionamos 1 e voltamos então até o número 0. Opa, bateu a dúvida, né? Calma. Observamos então que o 1 que deveria aparecer aqui agora, já que somamos mais 1 ao resultado final e portanto foi se propagando, ele é descartado. Por quê? Porque ultrapassa o número de bits que inicialmente utilizamos. E é assim então que a lógica do complemento de 2 vai funcionar para realizar, por exemplo, a subtração. Quando fizermos o complemento de 2, qualquer número que ultrapasse, exceda o número de bits, será desconsiderado, pois o complemento de 2 precisa ter o mesmo número de bits do número que estávamos utilizando, certo? Tá, mas como é que a gente vai utilizar isso? Bom, antes de responder essa pergunta, é importante observarmos 3 pontos importantes. Como eu falei, o complemento de 2 também representa o negativo do número em questão. Então, se queremos o número menos 5, pegamos o número 5 e tiramos seu complemento de 2. Outra coisa importante é, quando trabalhamos com números binários na lógica totalmente positiva, lembramos que um número n bits pode representar valores de 2 elevado a n. Agora que a gente usa valores negativos na nossa representação, o mesmo número n de bits só vai poder representar os valores de menos 2 elevado a n menos 1 até 2 elevado a n menos 1 menos 1. Por que esse menos 1? Porque o zero nessa lógica é considerado um número positivo. Então o zero está dentre esses 2 elevado a n menos 1 números que poderiam ser representados, certo? Então, por exemplo, com 6 bits, em vez de podermos representar 2 elevado a sexta números, vamos poder representar do menos 2 elevado a quinta até o 2 elevado a quinta menos 1. Então, outro ponto que temos importante é que agora a lógica do sinal magnitude vai se aplicar aqui no complemento de 2, onde o bit mais significativo vai ser responsável pelo sinal, o 0 representará números positivos e o 1 representará números negativos. Então, galera, entendidas essas condições, só precisamos agora somar o número representado em complemento de 2 com outro número da qual desejamos subtrair esse valor. Um exemplo, queremos subtrair o valor 124 do número 14. Vamos então primeiro representar o número 124 em complemento de 2. Então, obtemos esse valor que representa menos 124 para essa quantidade de bits. Pegamos aqui o número 14, representado com a mesma quantidade de bits, muito importante, a mesma quantidade de bits tem que ser utilizada. E vamos obter o número menos 110, representado em complemento de 2 para essa quantidade de bits. Observamos então que um número representado em complemento de 2 depende da quantidade de bits que estamos utilizando para a representação, e o resultado de uma soma em complemento de 2 nos dará um número também em complemento de 2, certo? Bom, como o número está em complemento de 2, se a gente quiser saber quanto vale esse valor, basta que a gente aplique a lógica do complemento de 2 novamente, invertendo todos esses bits e somando um resultado, e vamos obter exatamente o número 110 positivo, como estamos acostumados. Como nesse caso temos o 1 na frente da representação, sabemos que esse é o menos 110. Bom, vamos utilizar a mesma lógica aqui. Queremos subtrair 3 do número 2. Temos aqui o número 2 representado com a quantidade exorbitantemente grande de bits. Temos aqui o número menos 3 representado com a mesma quantidade de bits. Novamente importante, tem que ser a mesma quantidade de bits. Realizamos a soma e vamos obter o número menos 1, representado também com a mesma quantidade de bits. Observe que obtemos então um número com o bit mais significativo sendo igual a 1, portanto obtemos um número negativo, e para sabermos quanto é o módulo desse número, a gente faz simplesmente, aplica o complemento de 2 novamente, observamos que vamos obter 0,0000001, que é o nosso número 1 positivo, portanto esse é o número menos 1. Bom, vamos então agora ver as outras operações aritméticas que podemos nos deparar. Multiplicação. A multiplicação não tem nenhum segredo.
procedemos completamente igual à multiplicação que estamos acostumados em decimal. Ou seja, multiplicamos um bit pelos 3 do outro número. Depois fazemos isso bit a bit e somamos todos, sempre passando uma casa. Observemos aqui, 5 vezes 6. Fazemos exatamente do jeito que estamos acostumados a fazer uma multiplicação com números decimais. E vamos obter o número 30 em decimal, que é exatamente o resultado que estávamos esperando. Outro exemplo, vamos fazer 9 vezes 10 e obter o número 90. Procedemos à multiplicação bit a bit, somamos os valores e obtemos o número 90. Não tem segredo, é totalmente igual. Você pode até esquecer momentaneamente que está trabalhando com números binários e o resultado estará correto. A divisão também é muito similar. A gente vai proceder totalmente igual à divisão convencional e a gente vai ter um quociente e um resto. Bom, vamos então ver um exemplo. Temos aqui a divisão do número 27, representado em binário, pelo número 3, representado também em binário. Esperemos então obter como resposta o número 9. 9 vezes 3 igual a 27. Bom, como é que a gente procede a divisão? Do mesmo jeito que a divisão decimal que estamos acostumados. Pegamos aqui 11 dividido por 11 é igual a 1. Não sobra nenhum resto. Baixamos o próximo número. 0 dividido por 11 é 0. Não sobra resto novamente. Baixamos o próximo número. 1 dividido por 11 é 0. Sobra um resto. Baixamos o próximo número. 11 dividido por 11. 1. Não sobra resto. Então obtemos uma divisão exata, exatamente igual estamos acostumados a fazer com os números decimais. Vamos verificar agora um exemplo de uma divisão de um número que terá resto. Por exemplo, temos aqui um número evidentemente ímpar, pois temos 1 no bit menos significativo, dividido pelo número 2. Sabemos que essa divisão deverá ter resto igual a 1. Então, procedemos à divisão. 11 por 10 dá 1, sobra 1 de resto, vem o 0, 10 por 10 dá 1, não sobra resto. Observamos que também teremos outro 0 em seguida, e teremos o 1, que poderíamos parar a divisão aí e saberemos que 1 era o nosso resto. Contudo, se quisermos utilizar a vírgula, procedemos da mesma forma que a divisão convencional, botamos uma vírgula, adicionamos um 0 à casa menos significativa, 10 por 10, portanto, é igual a 1. Uma forma bastante interessante de se realizar tanto multiplicações quanto divisões pelo algarismo 2, similarmente como ocorre com os números decimais, é retirarmos ou adicionarmos 0 ao número menos significativo. Ou seja, se adicionarmos 0 ao bit menos significativo, faremos então uma multiplicação por 2. Se retirarmos um 0 do bit menos significativo, faremos uma divisão por 2. Por exemplo, se quiséssemos pegar esse número e multiplicar ele por 2, bastaríamos adicionar um 0 aqui. Por outro lado, supondo que esse número seja um número par, ou seja, supondo que não existisse esse último bit, e tivéssemos aqui um número terminado em 0, portanto par, para dividir por 2 rapidamente bastaríamos retirar este 0. Você pode verificar isso na prática com vários números se quiser tentar. Bom galera, chegamos então ao fim dessa videoaula. Dúvidas? É só mandar um e-mail para o grupo PET Elétrica pelo e-mail petelétricaufde@gmail.com.